Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o reino fungi, que são os fungos. Os seres vivos eles eram divididos em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia, e depois com a tecnologia do DNA recombinante, agora os seres vivos são divididos em 3 grandes domínios, e aí nesses domínios vocês têm os reinos, né? Sendo que o reino fungi ele é encontrado lá dentro do domínio eucária, que são os eucariontes. Pode ver aqui o Mycetozoa e aqui os fungos, né, onde estão encontrados aí esse reino. Então, quais são as características gerais dos fungos? Eles são eucariontes, né, já vimos, porque eles estão no grupo eucária. Todos eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles não fazem fotossíntese. A partir disso, eles não têm cloroplasto, eles não têm clorofila, né? São aclorofilados. Algumas espécies são unicelulares e algumas são pluricelulares ou multicelulares, tá? Eles têm reserva de glicogênio, a gente tem glicogênio, né? Já as plantas, a reserva delas é o amido, nós temos o glicogênio, as plantas têm amido, os fungos têm glicogênio. E muitos dos fungos têm uma parede celular, tá? Mas aí não é coberta de celulose, que nem as plantas, ou peptídeo glicano, né? Que nem as bactérias, mas é coberta por quitina. Os fungos, microscopicamente, se a gente conseguir dar uma olhada neles, eles possuem hifas, que são alguns filamentos. E esses filamentos, eles possuem algumas enzimas, que são enzimas digestivas, que conseguem liberar substâncias digestivas, né, para o lado de fora dos fungos, onde então eles fazem a sua digestão extracorpórea, ok? Então a digestão não é intracelular, não é nem intracorpórea, é extracorpórea. Então eles liberam essas enzimas para fora do seu corpo, no ambiente, onde eles digerem a matéria orgânica, e depois digerida a matéria orgânica, essas substâncias são absorvidas para dentro das hifas. E a reunião de várias hifas a gente chama de micélio. Então, o que seria hifas? Hifas são esses filamentos aqui. Então, essas hifas, geralmente, elas podem ser divididas, que a gente chama de septadas, ou não são divididas, que a gente chama de cenocíticas. Okay? Geralmente essas hifas elas crescem sempre pelas extremidades. Alguns fungos também têm a possibilidade do aparecimento de um corpo de frutificação na reprodução sexuada. Que seria o quê? É o chapeuzinho, pessoal. Quando a gente encontra o chapeuzinho, né, do fungo, na verdade é o corpo de frutificação. Em relação à nutrição dos fungos, então já vimos, né, que os fungos são heterotróficos. E ele pode ter vários tipos de alimentação. Muitos deles decompõem a matéria orgânica, tá? Lembra quando a gente falou nas bactérias sobre os decompositores? A gente falou que existem 2 tipos de seres vivos, são as bactérias e os fungos. Então, os fungos também decompõem a matéria orgânica morta. Então, eles fazem saprofagia. Além de matéria orgânica morta, eles também podem se alimentar de matéria orgânica viva. É por isso que vários alimentos eles acabam estragando, né, o apodrecimento dos alimentos. Mas existem alguns fungos que eles são parasitas, como por exemplo os fungos que ocasionam a micose. E outros fungos ainda são associados a outros tipos de seres vivos, como por exemplo relações benéficas para ambos, que são as relações de micorrizas e de líquens. Lembrando que líquens é uma associação entre fungos e algas, não é? A gente viu isso quando a gente falou um pouquinho sobre algas. E as micorrizas são associações de fungos com raízes de plantas. Em relação à reprodução dos fungos, existem 2 tipos, a assexuada e a sexuada. A assexuada não tem mistura de material genético, tá? Ou seja, os filhos eles são geneticamente idênticos ao indivíduo mãe. Tá? Já a sexuada, você tem troca de material genético entre indivíduos diferentes. Tá? Então, na assexuada, temos 3 tipos de reprodução. Temos a bipartição, a produção de esporos e o brotamento. Tá? Já em relação à reprodução sexuada, nós temos a plasmogamia. Tá?
Então, falando na bipartição, não vou me ater aqui à bipartição, porque vocês viram isso tanto em bactérias, vocês viram em protozoários, né? Seria o quê? A duplicação do núcleo e depois a citocinese. Isso acontece com fungos unicelulares. Também temos o brotamento, né? Que seria o brotamento. Você tem uma célula, de repente aparece uma projeção citoplasmática, que seria como se fosse um broto, e na verdade você tem aqui uma nova célula, tá? E aí você fica com, vamos dizer assim, a célula inicial e o broto, e eles são geneticamente idênticos. E acontece em fungos unicelulares, como por exemplo na levedura. Esse é o brotamento. Também no caso da reprodução assexuada, temos a produção de esporos. Então é o que acontece no bolor de pão. Você tem aqui as hifas, essas hifas produzem uma estrutura chamada de esporângio, que é aquele pretinho do bolor de pão, né, que a gente consegue visualizar. Esses esporângios, eles explodem e liberam esses esporos no ar, e esses esporos infectam ou mesmo pão ou outros pães, e aí formam um indivíduo geneticamente idêntico ao indivíduo anterior. Passando agora para a reprodução sexuada, temos plasmogamia, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de plasmogamia. Você tem hifas de indivíduos diferentes. Quando você tem hifas de indivíduos diferentes, você pode ter o que a gente chama de plasmogamia, que seria o quê? Hifas diferentes que acabam se fundindo, tá? E aí então você tem o núcleo da hifa A e o núcleo da hifa B. Isso faz com que apareça um corpo de frutificação que a gente chama de basidiocarpo, onde as hifas têm então esses dois núcleos, da hifa A e da hifa B. Nesse basidiocarpo, então, é dividido em várias estruturas embaixo do chapeuzinho, a gente dá o nome de basídio. Então, cada basídio desse tem um núcleo da hifa A e um núcleo da hifa B, tá? Esses dois núcleos, eles se juntam, formando então um núcleo 2N, tá? Um núcleo diploide. Esse núcleo diploide, ele entra em meiose, formando 4 núcleos haploides. E esses núcleos haploides, eles acabam germinando e se originando em outras hifas, tá? Quando essas hifas encontram uma outra hifa de indivíduo diferente, acontece a mesma coisa, né? A junção de hifas formando a plasmogamia. Classificação dos fungos, lembram? Reino, funge. Filo, vários grupos dentro do mesmo reino. Então, o primeiro filo que a gente vai ver são os ficomicetos, tá? E pode ser uni ou multicelulares, ou seja, uma única célula ou várias células. E eles não apresentam o chapeuzinho, ele não apresenta o corpo de frutificação, que é o exemplo do bolor de pão. O próximo filo são os deuteromicetos, tá? Eles são multicelulares. A gente viu que os ficomicetos, eles poderiam ser uni ou pluricelulares ou multicelulares. Nesse caso, não. Eles são multicelulares. Cada indivíduo tem várias células. Não existe reprodução sexuada, somente assexuada, e não tem corpo de frutificação. É o caso da Candida albicans, que causa a doença candidíase. Temos os ascomicetos, que podem ser uni ou multicelulares, e apresentam já um corpo de frutificação, que a gente chama de ascocarpos, e produzem esporos. É o caso da levedura, que faz a cerveja, Saccharomyces cerevisiae, e é o caso dos fungos que são associados a algas para produzir os líquens. E por último, nós temos os fungos mais evoluídos, que são os basidiomicetos. Geralmente, quando você encontra um fungo com um chapeuzinho, que é o corpo de frutificação, é um basidiomiceto. Embora o ascomiceto também possa fazer esse corpo de frutificação, né? Eles são multicelulares, eles são bem desenvolvidos, né? E tem esse chapeuzinho, como eu falei, que é a grande característica, né? Então, a maioria dos cogumelos, esse chapeuzinho aqui que você encontra bastante na floresta, que a gente chama de orelha de pau, são todos basidiomicetos. Bom, a importância dos fungos, eu já falei um pouquinho. Eles, juntamente com as bactérias, eles são decompositores. Outra coisa muito importante é a associação com algas que formam os líquens.
E os líquens são ótimos bioindicadores de poluição atmosférica. Temos associações dos fungos também com plantas, que a gente chama de micorrizas. Essa associação, ela muitas vezes é mutualística, ou seja, essa relação, ela depende para a sobrevivência de ambos seres vivos. Isso faz com que as plantas possam adquirir mais elementos, como por exemplo o fósforo. Então aqui a gente consegue ver, né, como os fungos eles aumentam a superfície de absorção dessas plantas. Aqui uma planta, aqui a raizinha dela, e tudo que você vê aqui é micorriza, ó, tudo isso são fungos que estão aqui ajudando a planta a captar nutrientes. E muitas vezes quando você insere, você inocula esses fungos para aumentar a micorriza, você vê até um aumento na produtividade da planta. Então aqui você pode ver as plantas sem a micorriza e aqui as plantas com a micorriza. Também a importância dos fungos, né, na parte alimentar, né? Quem gosta de um pão, né? Quem gosta de queijo, quem gosta de vinho, tudo isso tem a ver com a fermentação dos fungos, né? Um fungo chamado Penicillium notatum que conseguimos acabar com a peste negra pela produção da penicilina. Tá? A penicilina nada mais é do que uma substância liberada por esse fungo, que é o Penicillium notatum, que tem uma grande abrangência na morte de bactérias. Então você pode dar uma olhada aqui no crescimento de uma bactéria, aqui o fungo, o Penicillium notatum, liberando alguma substância, que hoje se sabe que é penicilina, que está fazendo o quê? Evitando o crescimento dessa bactéria. E os fungos também são utilizados na agricultura em controle biológico, tá? Então aqui a gente tem um inseto e você vê esse algodãozinho, na verdade é um fungo que está parasitando esse inseto, um inseto que poderia acabar com as lavouras. E aqui também é um nematóide e os fungos estão se alimentando desse nematóide, um nematóide que também poderia acabar com várias plantações. Então, utilizando o fungo tanto no parasitismo quanto no predatismo para conseguir controlar essas pragas na agricultura. Mas, como nem todos são flores, os fungos também podem causar alguns malefícios, como o apodrecimento precoce dos alimentos e também doenças, né? Como, por exemplo, as micoses e doenças fúngicas também na agricultura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula.